bom dia. Vamos louvar o Senhor com um cântico antes da mensagem. Domínio e poder. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou. E o Pai o coroou. E o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou. E o Pai o coroou. E o Pai o coroou. Rei de Israel. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém e amém. E o Pai o coroou. Domínio e poder pertence ao nosso Deus. E o Pai o coroou Rei de Israel, Jesus Cristo. O Hamashia ben Davi Melech Israel. Hai Vekaya, no hebraico. Jesus, o Messias, filho de Davi, Rei de Israel, que vive e vive para sempre. Amém? Ok, se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa manhã em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus, nosso Pai. No nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te louvamos, nós nos prostramos perante o Senhor e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado por sua graça, obrigado por sua misericórdia, obrigado pelo seu amor incondicional. Te amamos, Senhor, te adoramos. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco nessa manhã. Por favor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode sentar ali os dois, por favor? O seu está... Ok? Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Está escrito: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. Olha, nessa manhã, muitos de nós estamos passando por momentos difíceis em nossas vidas. E boa parte do povo de Deus pergunta para Deus: por que, Senhor? Por que, Senhor, eu estou passando por essa situação na minha vida?
neste momento? Por que, Senhor, a resposta não chega? Por que, Senhor, o livramento não acontece? Por que, Senhor, a cura não chega? Por que, Senhor, a provisão não chega? Por que, Senhor, a reconciliação não acontece? Por que, Senhor? Tem muitos porquês em nossas vidas que nós estamos nessa manhã de domingo, dia 9 de agosto de 2026, perguntando para Deus, por que, Senhor? Algo tão crucial para nós entendermos nessa manhã, que é imperativo para cada um de nós, filhos de Deus, não abandonar a nossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Como está escrito aqui no versículo 35. Porque ela tem grande galardão. Nós somos homens e mulheres de fé. Nós não somos aqueles que retrocedem. Pelo contrário, nós estamos avançando, mesmo que não entendendo todas as coisas. Nós continuamos avançando, correndo a corrida da fé, de cabeça erguida. Porque Deus disse, o meu justo andará por fé. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Essa é a promessa aqui que nós acabamos de ler. Não vai tardar. O autor de Hebreus faz uma exortação ao povo que estava ficando incrédulo e voltando aos rituais judaicos. O povo estava voltando, provavelmente Hebreus foi escrito entre o ano 68, por aí, mais ou menos na época da revolta que estava entre os judeus contra Roma, que gerou a destruição do templo no dia 17 de julho do ano 70 pelo general Tito, o general romano Tito, quando não ficou pedra sobre pedra, cumprindo a profecia que Jesus tinha falado sobre o templo. Então, os judeus estavam inquietos em seus corações, estavam voltando aos rituais judaicos. Aí o autor de Hebreus fala o seguinte, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Não retroceda aos rituais judaicos. Pelo contrário, ande de fé, corra a corrida da fé. É isso que ele fala no capítulo 12, versículo 1 e 2. Corra a corrida da fé. Nós, como filhos de Deus, corremos o risco também de ficarmos incrédulos, desmotivados por causa de situações que precisamos enfrentar no dia a dia das nossas vidas. Logo, essa exortação de Hebreus é prática para as nossas vidas no dia que se chama hoje. Não abandoneis a vossa confiança. Não ande na incredulidade. Confie no Senhor, porque a sua fé é de extrema importância para o nosso Deus e o agrada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos homens e mulheres de fé e corremos a corrida da fé. Então, assim, poderemos ver portas abrindo, vidas sendo restauradas e as nossas situações mudadas perante os nossos olhos, porque nós não abandonamos a nossa confiança. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5 fala: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confie, não se apoie no seu próprio entendimento. Jeremias capítulo 29, um versículo que nós conhecemos bastante e falamos bastante sobre eles. Jeremias 29, versículo 11 a 14. Né? Está escrito, Deus fala para Jeremias o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Muitas vezes nós perguntamos, Deus, por que estou passando por tal situação? Por que o Senhor permite essa situação na minha vida no dia de hoje? Deus diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus é poderoso para mudar a nossa sorte no dia que se chama hoje. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Então, podemos manter nossa confiança plenamente no Senhor nosso Deus. Jesus diz, tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então nada é impossível para o nosso Deus. E Ele é poderoso para mudar nossa sorte diante dos nossos olhos no dia que se chama hoje e agora. Podemos confiar no Senhor. Mesmo quando tudo ao nosso redor disse, não vai dar certo. Mesmo quando a família diz, não vai dar. Mesmo quando a nossa necessidade está clara, que não vai dar certo, devemos perseverar na fé. Não abandonar a nossa confiança. Ela tem grande galardão. E veremos que o nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Ele tem um plano, um propósito para cada situação que nós passamos. E Ele mostra a sua grandeza nas nossas vidas, nos detalhes das nossas situações que estamos vivendo no dia que se chama hoje. Creio que todos nós já passamos ou estamos passando por momentos quando perguntamos a Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? Oramos e nada. Parece que estamos sozinhos, porém Deus é conosco. Deus é conosco. Jesus disse em João 6,37, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Jamais o abandonareis. Em João 10, versículo 27 a 28, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos, diz o Senhor Jesus. Olha, amados irmãos, o inimigo sabe dessas coisas e fica fazendo planos e projetos para nos atacar. O alvo do inimigo é que vivamos a vida de Deus na incredulidade. Isaías capítulo 8, versículo 10 está escrito, forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Deus é com você. Então, se nesta manhã estamos perguntando a Deus, por que, Senhor, estou passando por essa situação? Nós precisamos entender porque Deus é conosco e Ele tem um plano, um propósito para cada uma das situações que passamos. Abra sua Bíblia comigo rapidinho, em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Porque Gideão perguntou isso para Deus. Por que, Senhor? Por que tudo isso está sucedendo conosco? Em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Israel estava passando por um momento muito delicado. Os israelitas plantavam e os midianitas vinham e colocavam fogo e destruíam tudo. Além disso, atacaram os rebanhos de Israel e o povo não entendia o porquê dessa situação. Por que Deus não agia? Por que Deus estava permitindo tal situação? Essa foi a pergunta feita por Gideão ao Senhor. E aqui mostra Jesus Cristo, antes da sua encarnação, como teofonia. Ele vem e apresenta a Gideão, no capítulo 6.
A partir do versículo 19 está escrito: entrou Gideão e preparou um cabrito. A partir do versículo 12, perdão. Ali já é a resposta. Capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha só. O próprio Senhor aparece a Gideão e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Talvez você está procurando, cadê o homem valente aqui? Deus está falando de você e de mim. Está falando aqui com Gideão. Homens e mulheres de fé. E aí é mostrado a nossa valentia. Porque nós andamos, não segundo as vistas, mas segundo a palavra de Deus. E ela alimenta a nossa fé. E nós corremos essa corrida com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. O Senhor apareceu a Gideão e falou: o Senhor é contigo, homem valente. Versículo 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha, Gideão fez uma pergunta que muitos de nós podemos estar fazendo nesta manhã de domingo. Por que, Senhor? Se o Senhor é realmente conosco, por que eu estou passando por tal situação na minha vida? Por que, Senhor? Por quê? Oh, amados irmãos, o Senhor respondeu a Gideão, que vejamos, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. Gideão disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Olha, muitas vezes nós olhamos para a nossa situação e falamos assim: não tem jeito, é impossível. Mas o Senhor é conosco. Podemos estarmos sentindo nessa manhã fracos, pequenos, insignificantes. Podemos até sentir insignificantes. Mas nós não podemos perder a nossa confiança, porque Deus é conosco. Porque Deus é conosco. Vai, homem valente, porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor diz: por que, Senhor, estou passando por isso? Por que Israel está passando por tal situação? Perguntou Gideão. E Gideão disse: Senhor, o Senhor falou para Gideão: vai dessa tua força e livra Israel. Mas, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Gideão está perguntando. A minha família é a mais pobre. Eu sou o menor da casa do meu pai. Talvez você e eu, diante das situações que estamos passando neste momento, estamos perguntando: Senhor, com que livrarei? Com que eu verei a mão do Senhor operando nessa situação? Como eu farei? Eu sou pequeno. Não tenho condição. Por que, Senhor? Olha a resposta do Senhor a Gideão, no versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Deus simplesmente disse: eu sou contigo, porque eu sou contigo, você vai prevalecer. Porque eu sou contigo, não há impossíveis. Portas se abrirão, curas acontecerão, os milagres da graça de Deus acontecerão em nossas vidas. Porque eu estou contigo, ó homem valente. Vai em frente. Lembra que Daniel, 21 dias orando, por uma resposta, quando o anjo apareceu para ele, disse em Daniel capítulo 10, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. E
Miel, suas pernas estavam tremendo, ele estava fraco. Muitos de nós estamos assim nessa manhã fracos. Não sabemos o que fazer. Mas nós devemos lembrar da oração de Josafá, quando o inimigo veio contra ele e ele não tinha força e não sabia o que fazer. Ele disse em 2 Crônicas capítulo 12, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12, na oração de Josafá: Senhor, não sabemos o que fazer, não temos força para resistir a essa grande multidão e não sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. E Deus disse: eu vou batalhar a sua batalha, Josafá. E batalhou. E Josafá prevaleceu sobre o inimigo. Olha, o Senhor disse para Gideão: porque eu sou contigo, prevalecerás. Qualquer que for a situação que nós estamos passando neste momento, pode ser que seja declarado impossível diante dos seus olhos neste momento, porque Deus é conosco, prevaleceremos. O impossível tornará possível diante dos nossos olhos, e nós daremos a honra, a glória ao nosso Deus que fez o milagre acontecer em nossas vidas. Então, não abandoneis a vossa confiança. Não olhe para trás. Gideão, sabe, amados irmãos, com 300 homens, ele deu um grande livramento para Israel. Um grande livramento. Gideão confiou no Senhor, não abandonou sua confiança, e com apenas 300 homens, o Senhor lhe deu uma grande vitória. Em Juízes capítulo 6, versículo 14 e 16, né, como nós vimos aqui, e também em 1 Samuel capítulo 14, versículo 6, né, está escrito: porque para Deus não há impedimento em livrar com muitos ou com poucos. Gideão, com 300 homens, venceu milhares de midianitas. E o impossível tornou possível diante dos olhos de Gideão. E na sua situação, na minha situação, Deus está falando hoje: porque eu sou contigo, prevalecerás. Mantenha seus olhos fixos no Senhor, não abandoneis a vossa confiança. Eu estou contigo, e porque eu estou contigo, você vai prevalecer. Somente não abandoneis a vossa confiança. O Senhor é contigo. Não importa se são com muitos ou com poucos, que para Deus não há impedimentos, como está em 1 Samuel 14, versículo 6. Deus é por nós e não contra nós. Não abandone a vossa confiança. Agrade ao Senhor andando de fé em fé, e verá que com Deus somos a maioria. Ele pode livrar, libertar, curar, suprir e fazer muito além do que imaginamos. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Romanos capítulo 8, versículo 32, está escrito: o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é por nós. Deus é por nós hoje e agora. Além de ser por nós, Ele é por mim. Além de Deus ser por nós, Ele é por mim. Em Salmos capítulo 56, olha comigo, Salmos 56, versículo 8 e 9, está escrito, Salmos 56, versículo 8 e 9: contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus não é só por nós, Ele é por mim, Ele é por você. E Deus pode mudar a nossa situação diante dos nossos olhos. O impossível tornar possível. Olha em Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Está escrito: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Deus, Ele
é o nosso ajudador, Ele está conosco. Jesus morreu na cruz por nós. Ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. De acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 12. Deus disse também em: não temas e não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo, eu te sustento com a minha destra fiel. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Né? Eu te sustento com a minha destra fiel. Nunca nos deixará sozinhos, e ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos, como está escrito em João capítulo, vamos lá, 10, João capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, diz o Senhor. Ninguém. Essa é a nossa garantia revelada na palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25 está escrito: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Já que eu estou contigo, prevalecerás. Gideão perguntou: por que, Senhor? Se o Senhor é conosco, por que estamos passando por tal situação? Deus tem um plano, um propósito, e que Deus quer te usar nessa situação para mostrar para você a salvação dele e um testemunho de fé que você terá, que tocará outras vidas pela graça de Deus. Deus pode mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Mesmo quando perguntamos a Deus os porquês da vida, precisamos entender que Deus está a nosso favor. Ele jamais irá desistir das nossas vidas. Tudo coopera, mesmo que não entendamos. Somente persevere na sua caminhada com Deus. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39 está escrito. Vamos ler de novo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de quê? Perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, amados, nessa semana, não abandoneis a vossa confiança. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, prevalecerás. Não há impossível, nós venceremos em nome de Jesus. A vitória é daquele que o adorar. Não é assim que nós cantamos? A vitória é daquele que o adorar. O inimigo anticristo que não prevalecerá. Não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Amém? Então que essa semana vamos prevalecer valentemente na fé. Deus nos dará testemunhos dos milagres da graça que Ele fará em nossas vidas e através de nós, como fez na vida de Gideão e através da vida dele com Israel. Gideão. Deus é poderoso para mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Então, quando você perguntar para Deus, por que, Senhor? Pense que Ele tem um propósito para a sua vida e para a situação que você está passando no momento. Porque Ele é contigo, porque Ele é comigo, porque o Deus de Abraão, Isaac e Israel é conosco, prevaleceremos em nome de Jesus.
Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, ou à noite, sabe, ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Deus tem um plano para a sua vida no dia que se chama hoje. E quer te dar a garantia de vida eterna com Ele. E para isso, não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta, é crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Somos todos pecadores e naturalmente destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira e provou seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, por meio de Jesus, você pode ter vida eterna com Deus. Paulo disse em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você gostaria de experimentar a vida de Deus na sua vida, no dia que se chama hoje, tendo essa garantia de vida eterna com Deus, entregue a sua vida a Jesus Cristo pela fé. Se você gostaria de ter essa vida e ainda não tem, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o seu nome, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dê uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 está escrito, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, você tem. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato conosco. Você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou aqui presencialmente, sabe? Entre em contato comigo. Eu terei grande alegria de orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos esta semana rompendo em fé, com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E mesmo que estejamos perguntando, por que, Senhor? Nós não vamos abandonar nossa confiança, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor é conosco, prevaleceremos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém. Amém.